mas vamos com certeza seguirmos nessa tarde agradável, seguirmos com o nosso Mestre Jesus. Ele esteve conosco desde o início, segue com certeza neste ambiente, nesta paz, nesta harmonia. E Ele vai falar mais uma vez com cada um de nós. E dessa vez vamos relembrar Jesus quando falou sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas se deram no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, que nós sabemos que foi o primeiro sermão que Jesus nos ofertou quando Ele iniciou os 3 anos de pregação efetiva do seu Evangelho e da Boa Nova. E o Sermão da Montanha, ele é um sermão essencialmente de ânimo, de boa vontade, de esperança. E sabem por quê? Porque naquela época, as pessoas, a sociedade, os oprimidos, os que se viam e se entendiam em pecado, como chamavam naquela época, aqueles que se sentiam discriminados pela sua condição social, enfim, as pessoas se sentiam extremamente marginalizadas, discriminadas, impuras. As pessoas sabiam que havia um Deus, mas muitos se acreditavam excluídos do que eles entendiam como céu, como salvação, como o reino de Deus. E Jesus sabia a condição que o povo vivia, sabia dessa necessidade de esperança, de ânimo. As pessoas precisavam de alguém que viesse segurar as suas mãos e dizer-lhes: não precisa ficar triste, nenhuma ovelha se perderá. Então Jesus começou exatamente com o Sermão do Monte, que é um sermão, mensagens de ânimo, de esperança e de fé a todos os sofredores da terra. Quando nós vamos estudar o que significa bem-aventuranças, bem-aventurança significa felizes, bem-aventurados, felizes. Só que essa felicidade, nós precisamos entender que ela não se refere a uma felicidade material, mas é um bem-aventurado, um feliz, espiritualmente falando. E é importante nós entendermos isso, porque nós podemos, em algumas situações, principalmente nós que estamos reencarnados e reencarnados no orbe de mundo de provas e expiações ainda, sabemos que aqui é um mundo de lutas, de desafios, de testemunhos, mas conquanto nós possamos estar em sofrimento, em dor, aqui na Terra, no mundo físico, nós podemos sim, e é isso que Jesus vem nos ensinar hoje, nós podemos nos sentir felizes, espiritualmente falando, porque mesmo diante da dor do mundo, o nosso coração pode estar em paz, pode estar pleno de tranquilidade, uma mente que se sente feliz pela vivência e a prática do amor. Vejam que essa felicidade que Jesus vem nos falar não significa ausência de problemas, mas significa saber, ainda com os problemas, sorrir e ser verdadeiramente feliz. Então, esses bem-aventurados significam felizes. E as bem-aventuranças, quando nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre elas, nós percebemos que Jesus, exatamente como sentia e sabia que a humanidade se via na condição de sofredores e necessitados desse consolo, as bem-aventuranças são um caminho para a redenção espiritual. Na verdade, quando nós vamos estudar cada bem-aventurança, nós percebemos que ela apresenta sempre 2 partes. Cada uma das bem-aventuranças apresenta 2 partes. Na primeira, cada bem-aventurança traz uma condição.
Essa condição pode ser uma atitude que nós precisamos ter, pode ser uma escolha que nós possamos realizar, pode ser uma realidade vivenciada, mas a primeira parte traz sempre uma condição. E a segunda parte de cada bem-aventurança nos traz uma consequência. Ou seja, se essa primeira condição ela for alcançada, ela for realizada, ela for feita, você vai obter essa consequência que lhe é positiva. Vejam, portanto, mais uma vez o que Jesus estava tentando incutir no coração daquelas pessoas, mostrando que se eles agissem conforme as bem-aventuranças, eles obteriam consequências felizes e eles então encontrariam consolo para as suas almas. As bem-aventuranças, elas podem ser encontradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Só que antes, nós vamos estudar as bem-aventuranças individualmente. Só que antes disso, tem uma passagem no Evangelho de Mateus que é extremamente importante para nós entendermos o que nós vamos fazer hoje para conseguirmos internalizar as bem-aventuranças. Me permitam fazer a leitura. Mateus diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. E aí continua. Nós precisamos analisar essa pequena passagem para nós entendermos como nós também devemos nos portar. Quando nós vemos aqui Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Esse subiu um monte, nós precisamos entender, sabe de que forma? Jesus ali estava subindo aquele monte para se colocar numa condição de auxílio e de amparo aos sofredores. Significa dizer que aqueles que buscam ajudar, que buscam se colocar numa condição de auxiliares do próximo de alguma forma, precisam se elevar. Precisam de alguma forma elevar-se espiritualmente, moralmente, para que possam melhor contribuir. Mas prestem atenção, quando nós dizemos aqui elevar-se, é de fato elevar-se moralmente sem perder a humildade. Não é como os fariseus, os sacerdotes, que tinham conhecimento e se sentiam melhores do que as pessoas. Não é esse tipo de elevação que Jesus operou. Ele subiu a um monte. Esse elevar-se é no sentido de nós nos esforçarmos, de nós nos capacitarmos, de nós estarmos em condições de entender as necessidades do nosso próximo esse que eu me coloco na condição de auxílio e de amparo. Então nós precisamos elevar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, se nós desejamos também auxiliar, porque nós sempre auxiliamos com aquilo que nós temos. E se nós não temos o nosso coração um sentimento maior de amor sincero e verdadeiro, de caridade, como nós vamos verdadeiramente auxiliar? Então esse subir um monte de Jesus significa exatamente essa elevação espiritual sem perda da humildade para melhor ajudarmos. Mas a passagem ainda diz que Jesus assentou-se. Esse assentou-se significa o seguinte: Jesus, naquele momento de assentar, ele equilibrou-se, ele promoveu ali um equilíbrio vibratório entre todos aqueles que ali estavam, um ajuste vibracional e de sintonia para que o aprendizado pudesse ser realizado. Exemplo, o que nós estamos fazendo nesse exato momento? Por que quando nós iniciamos na parte da manhã e na parte da tarde, nós nos sentamos, procuramos acalmar os nossos corações, foi feita uma prece? Com que objetivo?
para que nós pudéssemos ajustar o nosso equilíbrio vibratório, as nossas energias, para que nós todos pudéssemos entrar em sintonia espiritual conosco e com a espiritualidade que aqui se faz presente, para que o aprendizado possa ser e realmente será melhor. Então, esse assentou-se representa esse ajuste vibratório, vibracional e de sintonia. Aí no Evangelho diz que Jesus assentou-se e os discípulos, aproximaram-se dele os seus discípulos. O que significa isso? Que os discípulos não perderam a oportunidade de estarem ao lado do Mestre para beberem naquela fonte de aprendizado, de amor e de ensino. Da mesma forma, nós assim devemos proceder. Oportunidades como essa são oportunidades únicas. Isso aqui é um banquete espiritual, onde Jesus, Bezerra de Menezes, uma legião de espíritos bondosos, amigos espirituais, estão aqui para ajudar cada um de nós a vivermos com mais alegria e amor, para serenarem, consolarem os nossos corações, de modo que nós saiamos daqui com mais ânimo e energia para as lutas do dia a dia. Então nós precisamos estarmos conscientes para aproveitarmos essa oportunidade, porque nem todos gostariam de ocupar, por exemplo, o seu domingo estando aqui na casa espírita. E nós assim estamos fazendo. Então o que o Evangelho nos mostra? Que é necessário da nossa parte uma decisão, uma postura no sentido de saber o que eu quero para a minha vida, o que eu acredito que vai ser bom para o meu crescimento espiritual, para aquilo que eu quero ser, para aquilo que eu quero alcançar. Nós precisamos decidir, porque o mundo nos chama, o mundo pode nos hipnotizar. Mas se nós estivermos conscientes de que nós queremos nos assentar com Jesus e nos aproximarmos dele para bebermos da sua lei, da sua mensagem, nós não seremos então magnetizados, atraídos pelo mundo. E aí, nessa passagem de Mateus, fala: e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. Abrindo a boca. Jesus, precisamos nesse momento avaliar a capacidade do instrumento da fala. Nós sabemos que quando nós falamos, nós não estamos apenas emitindo um conteúdo. Nós estamos, além de um conteúdo, nós estamos emitindo uma vibração, uma energia. Nós estamos auxiliando ou nós estamos destruindo? Aqui nós precisamos refletir se nós estamos agindo como Jesus. Quando eu me utilizo da fala, eu tenho me utilizado de que modo? Para construir, para amparar, para perdoar, para ser indulgente? Ou eu tenho me utilizado muitas das vezes para a crítica, para o julgamento, para a maledicência? Então, nós precisamos utilizar a nossa fala, a nossa capacidade de falar a palavra de uma forma construtiva, porque a nossa fala é um instrumento divino e nós precisamos, e tenham a certeza, que nós também seremos responsabilizados pelo bom ou mau uso que fizermos da nossa palavra. Então vamos utilizá-la de forma inteligente e positiva. E essa fala, não entendamos apenas também na verbalização das palavras, porque quando eu escrevo, quando eu faço uma postagem numa rede social, eu estou igualmente me utilizando da comunicação, da fala. O que eu tenho levado? Palavras de ânimo que auxiliem o meu irmão a ser mais feliz, ou eu me deixo contaminar muitas vezes pela onda de ódio,
de raiva, de conflito que nós identificamos na internet, nas redes sociais. Então procuremos lembrar de Jesus, que abria a boca e falava das bem-aventuranças. Uma coisa importante que nós também precisamos falar sobre as bem-aventuranças antes de comentarmos sobre cada uma delas é dizer o seguinte: vocês lembram que eu disse que Jesus trouxe as bem-aventuranças essencialmente para aqueles que buscavam consolo e esperança. Talvez você possa ter se perguntado, então aqueles que não se encontravam ou não se achavam em sofrimento, eles eram excluídos por Jesus das bem-aventuranças? Ou seja, daquelas verdades ali trazidas? E na verdade não é isso. A mensagem do Mestre é para toda a humanidade. Só que, olhem que interessante, Jesus, ele sabia que aquelas pessoas que no mundo se acham muito bem, que normalmente são tomadas pela vaidade, pelo orgulho, que se acham autossuficientes e que muitas das vezes acreditam que religião é para os fracos, que Deus é para os fracos, para aqueles que sofrem, os miseráveis e que precisam de um consolo, esses não percebem, mas são muito mais sofredores do que aqueles que se reconhecem pequeninos. Só que, diante do orgulho que lhes vai no coração, eles não abrem a sua mente, o seu coração, o seu espírito, o seu ser para as bem-aventuranças, para as mensagens evangélicas, para Jesus. Então não é que o Mestre esteja excluindo aqueles que em tese não se encontram em sofrimento do seu consolo, do seu amparo. Apenas ele sabe que quando nós estamos em sofrimento e reconhecemos isso, o nosso coração está mais receptivo a uma mensagem espiritual. A dor, ela é como se fosse uma massinha de modelar. Ela modela o nosso corpo, o nosso espírito, para que ele esteja aberto, apto às orientações espirituais. Vai destruindo a dor, vai modelando aquele orgulho que me impede de ouvir as verdades espirituais. Jesus, no livro Boa Nova, exatamente no capítulo, há um capítulo ali no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que trata sobre as bem-aventuranças. E lá Jesus fala exatamente isso. Ele diz o seguinte, falando por que a sua mensagem era essencialmente para aqueles que sofrem. Porque ele dizia o seguinte: o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Agora vem a chave. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então as nossas almas são as terras adubadas pelas nossas lágrimas. Então olhem como Jesus sabia que aqueles que eram considerados enfermos e derrotados de toda sorte, eles estavam com as almas adubadas, ou seja, férteis para ouvir as bem-aventuranças. Por isso, ele endereçou-lhes essas mensagens. Mas nós sabemos que as bem-aventuranças são para todos. Quem é que aqui na terra não sofre, não passa por dificuldades? Todos nós as passamos. Portanto, elas são para nós também. Então, agora que já entendemos um pouquinho do porquê Jesus começou o seu sermão do monte, trazendo as bem-aventuranças, vamos entender um pouquinho cada uma delas, alcançarmos a ideia, a mensagem que Jesus nos trouxe.
A primeira bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós estamos estudando, percebam que vemos aqui de novo a condição e a consequência. Como é a condição? Bem-aventurados os pobres de espírito. Se eu for um pobre de espírito, eu já vou explicar o que significa ser pobre de espírito, mas se eu for pobre de espírito, qual é a consequência que eu irei obter? Aqui, deles é o reino dos céus, ou seja, terei acesso ao reino de Deus. Todos nós queremos acessar o reino de Deus, então precisamos trabalhar para sermos pobres de espírito. Pobres de espírito significa sermos humildes. Atualmente, quando se ouve pobres de espírito, podemos ter uma interpretação de que pobres de espírito é algo negativo. Pobres de espírito, algumas pessoas na nossa sociedade atual interpretam como sendo uma pessoa, ou seja, ignorante, uma pessoa de pouca intelectualidade, uma pessoa que de alguma forma tem ausência de luzes espirituais, ou mesmo uma pessoa que segue o caminho do mal. Isso é um pobre de espírito. Mas na verdade, Jesus, naquela época, não era isso que nós entendíamos sobre pobres de espírito. Aqui Jesus está falando das pessoas que são humildes. Ou seja, as pessoas que são humildes, elas se reconhecem pobres espiritualmente. Porque quando nós nos comparamos com Deus, quando nós nos comparamos com Jesus, nós nos percebemos pequeninos. E por isso, pobres espiritualmente diante do Criador, diante de Jesus. Então, isso é uma decorrência do quê? Da humildade que já existe no nosso coração. Então, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando nós vamos entender, bom, se o reino dos céus vai ser dos humildes, eu quero esse reino também. Eu quero ser uma pessoa humilde. Mas o que é mesmo o reino dos céus? O que significa isso? O que nos ensina a doutrina espírita? Reino dos céus tem duas interpretações. Tem uma interpretação íntima, interior, e tem uma interpretação exterior. A interpretação íntima de reino dos céus se refere exatamente a um estado da alma, o meu estado íntimo de espírito, que independe do lugar onde eu esteja. Se eu estiver intimamente feliz, tudo ao meu redor pode estar desabando, mas eu me sinto em paz e harmonia, porque eu me encontro intimamente no meu estado da alma, feliz, em paz, em plenitude. Da mesma forma, nós podemos estar no lugar do orbe, do globo, considerado o mais bonito do nosso planeta, o lugar mais lindo. Mas se eu interiormente não estiver bem, eu vou lá estar naquele lugar belíssimo, me sentindo onde? No inferno. Porque o meu coração e o meu estado íntimo não está bom. Então, esse é essencialmente o mais importante reino de Deus. É esse que independe do lugar físico, independe de eu estar na matéria ou fora dela, porque é um estado interior. Mas reino de Deus tem também um aspecto exterior, que é uma consequência do estado íntimo. Que é o quê? Quanto mais eu me sinto bem, feliz, em harmonia, uma pessoa moralizada, ajustada com as leis de Deus, mais evoluída eu serei. Consequentemente, eu terei a oportunidade e o merecimento de habitar mundos mais felizes, porque os mundos, sejam mundos materiais ou mundos espirituais, eles são uma consequência da minha moralidade, da minha conquista espiritual.
De modo que, se eu for uma pessoa moralizada, eu vou me sentir intimamente no reino de Deus e terei também o merecimento de habitar mundos mais felizes. Se estiver encarnada, já habitarei em mundos regenerados, felizes, e quando alcançar a condição de espírito puro, um mundo celeste. E eu posso estar nessa condição encarnada ou desencarnada. Então existe esse viés exterior, mas é uma consequência do primeiro. Então, felizes os humildes, porque eles herdarão, porque deles é o reino dos céus. A felicidade íntima, a plenitude íntima, esteja na matéria ou fora dela. Quando vamos então estudar a segunda bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa aqui, algumas pessoas pensam assim: Evelyn, todos nós choramos na terra. Não há quem não chore, não há quem não passe por desafios. Então, são todos bem-aventurados? Todos nós que choramos seremos consolados? Não necessariamente. E por quê? Porque nós devemos entender esta bem-aventurança da seguinte maneira: não serão consolados todos os que choram, mas serão consolados todos os que bem choram, todos aqueles que sabem chorar. Traduz isso, explica isso para mim, não entendi direito. É o seguinte: eu posso chorar, mas eu posso chorar com um choro de revolta, de irresignação, me sentindo vítima, revoltando-me com Deus pela condição em que eu me encontro, pela situação que me é colocada. Eu estou chorando, sem sombra de dúvidas, mas qual o meu sentimento? De revolta? De vitimismo? Colocando Deus numa condição de um pai vingativo? Isso não é o chorar a qual o mestre se refere. Não é esse choro que será consolado. É aquele choro que reflete resignação. É aquele choro onde eu não me sinto vítima, onde eu compreendo que se eu estou passando por aquela situação dolorosa, alguma coisa, algo eu preciso aprender. Porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Ele não quer o sofrimento de seus filhos, mas Ele quer o nosso aprendizado. Então, se Ele permite que um sofrimento me chegue, é para que ali, aquele sofrimento me sirva de aprendizado, para que eu possa elevar-me, progredir, crescer. Então, vejam bem que nós precisamos saber sofrer. É possível, Evelyn, porque a bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes os que choram, porque serão consolados. Como eu vou ser feliz chorando? Como eu vou ser feliz na dor? Isso é possível? Precisamos entender o que Jesus quis dizer. Ele não quis dizer que nós vamos estar sorrindo e dizendo: ai, como eu adoro este sofrimento. Manda mais, Senhor, manda mais, eu adoro. Não é isso, mas é no sentido de realmente passarmos por esse sofrimento com resignação. Quando eu, agora entendam felizes, quando eu compreendo que, através daquela dor, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar uma fragilidade do meu espírito, de me elevar em relação a alguma fragilidade, alguma necessidade do meu espírito, e que eu aproveito realmente para evoluir naquele ponto, naquela dificuldade, eu não vou ficar feliz, não pela dor em si, mas eu vou ficar feliz por ter conseguido aproveitar a dor, perceber o que eu tinha que aprender e evoluir. Eu não vou ficar feliz por ter chorado? Um exemplo muito fácil para o nosso entendimento. Tem pessoas que, a partir de uma doença,
que lhes traz alguma limitação orgânica. Há muitas pessoas que a partir de uma doença, e é algo que as faz chorar no sentido de passar por uma dor, se modificam a partir daquela situação. A partir de uma doença, aquela pessoa diz, poxa vida, eu estava perdido no mundo, mas depois que eu fiquei doente, por exemplo, depois que eu passei pela Covid, que eu quase desencarnei, algo mudou na minha vida. Eu passei a olhar a minha vida, as minhas prioridades de outra forma. Aquele sofrimento me foi bom, porque hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu fico grata e feliz por ter ficado doente. Todos vocês não conhecem alguém que já passou, ou mesmo vocês que já perceberam algo de bom em algo ruim no primeiro momento? Sim, com certeza. E é isso que Jesus disse. Esses que conseguem ver nas lágrimas oportunidades de resgate e redenção, esses são os bem-aventurados. Aí ele diz, bem-aventurados, felizes os que choram, pois serão consolados. O que significa esse consolado? Será que eu vou ser apenas reconfortado? Significa apenas que alguém vai vir junto a mim e dizer, calma, Evelyn, vai ficar tudo bem. Papai do céu não te desampara. Eu estou aqui do teu lado. Será que é isso? Única e exclusivamente? Isso é reconfortar? Receber um abraço, receber um olhar de um amigo que olha para mim e diz, eu estou aqui, você não está sozinha. Isso é ser reconfortado? É. Mas será que é só isso? Não. Olhem como Jesus é inteligente. Vocês concordam comigo que quando nós estamos, por exemplo, ajudando alguém, fazendo a caridade, ajudando alguém que precisa, naquele momento que eu estou ali aliviando a dor do meu próximo, a gente não meio que esquece da nossa dor? Você já percebeu? A gente sai, pronto, eu estou aqui com vocês. Eu tenho os meus problemas também, como vocês têm. Mas vocês podem ter certeza que a energia, os abraços, os sorrisos, o carinho, esse contato com vocês, isso é maravilhoso. Eu saio daqui de alma renovada. Os meus problemas continuaram lá, os mesmos. Mas vocês acham que eu estou, a partir da vivência, da prática, da caridade, da união e da fraternidade, que eu estou mais consolada? Eu estou mais consolada a partir disso aqui? Dessa convivência? Estou. Os meus problemas mudaram? Não. Percebem que Jesus se refere, você quer ser consolada? Consolado? Trabalha no bem. Trabalha e ora, que cada lágrima que tu enxugares é uma lágrima tua que seca também. Não espera apenas que venham te levantar do chão. Sejas tu aquele que levanta o teu irmão. Ou seja, Jesus aqui no Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, está nos convidando à prática e à vivência da caridade. Como nos diz o Evangelho, fora da caridade não há salvação. Mas Jesus também disse, olha a quantidade de ensinamentos nas bem-aventuranças, hein? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus está aqui exaltando a mansidão, a delicadeza, a calma, a paz, a serenidade, porque isso já reflete um estado de espírito mais elevado. E vejam que ele diz, herdarão a terra. Como assim herdarão a terra? A terra não está passando para um mundo de regeneração? Jesus está dizendo o seguinte, olha, aqueles que não vivem mais movidos pela violência, pelo conflito, pelo ódio, pelo revide, mas que já permitiram que o seu coração seja pautado pelo amor, pela mansuetude, pela paz, esses obterão o merecimento
a permissão de continuarem na terra regenerada. Eles herdarão a terra regenerada, a terra mais feliz. Todos nós aqui queremos ficar na terra regenerada, queremos herdar a terra. Mas para isso nós precisamos trabalhar ainda os nossos conflitos. E olhe, quando eu falo numa pessoa que tem mansuetude, que é mansa, que é branda, eu não estou falando numa pessoa que é passiva. Não é uma pessoa ociosa, que fica de braços cruzados e nada faz. Não é isso. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem mansidão, mas é uma pessoa ativa. É uma pessoa que trabalha e que passa a mansidão, a mansuetude, a paciência, a calma em tudo que ela faz. Não é uma pessoa passiva e ociosa que fica lá, eu sou mansa, mas não faz nada e não sai do lugar. Não é isso. É nós sermos pessoas ativas, mas nós levarmos sempre para alguém algo de bom. Eu faço uma pergunta a vocês, embora todos nós já saibamos a resposta. Alguém aqui gosta de ficar ao lado de pessoas que só vivem reclamando, que só vivem brigando, discutindo e criticando? Não, sério, não tem quem. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Por que será que nós ainda não conseguimos ser o tipo de pessoa que nós admiramos? Por outro lado, todos nós nos sentimos bem ao lado de uma pessoa que nos passa paz, que nos passa leveza, que nos passa doçura. Nós ficamos ali que o tempo voa e a gente não cansa, porque a energia que aquela pessoa nos transmite é algo bom. Então é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Nós precisamos trabalhar o nosso coração para sermos a pessoa que nós admiramos, que nós gostaríamos de ser. Por isso trabalhar essa mansietude exatamente para nós herdarmos a terra. Tem ainda, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esse daqui, essa bem-aventurança, é uma bem-aventurança que algumas pessoas têm dificuldade de interpretar. Por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sabe o que muitas pessoas entendem? Que aqui significa que eu vou ter a minha fome e sede de justiça saciada através da vingança, através do revide, através do olho por olho e dente por dente. Só que não é isso que Jesus está querendo nos dizer. Ele diz o seguinte, que na verdade o povo, principalmente o povo hebreu, eles eram muito oprimidos. Lembremos que Jesus falou isso principalmente, essencialmente para o povo hebreu. Eles vinham de 400 anos de escravidão no Egito. Além disso, eles ainda foram escravizados por vários outros povos, que houve ali guerras e eles também passaram por escravidão. Então eles, inclusive pelo próprio Império Romano, eles eram um povo oprimido. Então eles tinham fome e sede de justiça, porque eles não entendiam por que eles passavam por tanto sofrimento. Quem tem a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, vai lembrar ali das dificuldades que o pai de Gesiel e Abigail, que Gesiel era Estevão, se tornou depois Estevão, as dificuldades que ele passou simplesmente por ser israelita. Então eles eram o povo oprimido e Jesus sabia que eles eram um povo oprimido e que eles tinham fome e sede de justiça. Eles queriam dar um basta naquela situação. Eles não queriam mais continuar sofridos daquela maneira. Só que, diferentemente do que eles poderiam imaginar, Jesus não estava dizendo que eles iriam para a vingança, para o confronto, para serem saciados. Na verdade,
Aqui, os serão saciados não significa vingança, mas é exatamente o oposto. Significa misericórdia e perdão. A partir do momento que eu, mesmo sendo injustiçada, mesmo tendo fome e sede de justiça, consigo ter misericórdia e perdoar aquele que me fere, aquele que me maltrata, eu me sinto saciada ou não? Sim. Quando nós perdoamos, nós nos sentimos, a gente não sente que parece que sai uma tonelada das nossas costas, que nós nos sentimos como se nós estivéssemos com correntes nos pés e nas mãos, aprisionados por conta daquela mágoa, daquele sentimento de injustiça, aquele sentimento que o meu coração está ferido. Aí nós agimos com misericórdia para com as imperfeições do outro, porque também estão em crescimento. Perdoo, eu me liberto. Ufa! O outro nem sabe que ele já foi perdoado, mas eu sei pela condição moral e espiritual, pela leveza que o meu espírito passa a vivenciar. Fui ou não fui saciada? Fui. Mas olhem como nem todo mundo consegue ter esse entendimento. Por isso que é tão maravilhoso estudar a doutrina espírita, porque ela nos elucida, ela nos explica e ela nos ensina verdadeiramente o que Jesus quis nos ensinar quando trouxe essa mensagem para aqueles que se viam sem esperança. Jesus ainda nos disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui há uma coisa importante que eu esqueci de dizer para vocês, é porque é muita informação. Quando nós estamos estudando as bem-aventuranças, Jesus não colocou as bem-aventuranças nessa ordem de forma aleatória, ao acaso. Na verdade, cada bem-aventurança, é uma consequência da anterior. É como se, a partir do momento que eu atuo na primeira bem-aventurança, eu me torno apta para a segunda. Quando eu implemento a condição da segunda, eu me torno apta para a terceira. É uma linha de consequência e raciocínio. E nós percebemos isso muito bem aqui nos bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Eu não havia dito exatamente que a saciedade do bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, viria da misericórdia, do perdão, que eles seriam saciados? Então, ele automaticamente adentra na bem-aventurança subsequente, que é bem-aventurados os misericordiosos. Tu foste misericordiosa, tu foste misericordioso, que bom, pois agora tu também obterás misericórdia. E para que eu obterei misericórdia? Para as minhas próprias, meus erros, para as minhas imperfeições, para as minhas sombras, para tudo aquilo que eu ainda preciso me aperfeiçoar. Significa dizer que eu serei perdoada de tudo e não precisarei responder sobre isso? Não, mas significa dizer que tudo aquilo que eu precisarei passar, certamente eu passarei de uma forma muito mais fácil, com menos dificuldades, exatamente pelo bem que eu operei. Lembremos que quando nós fazemos um pouquinho de bem, de amor e de bondade, somos retribuídos com muita misericórdia, muito amor. Então, pela misericórdia que eu tive para com aqueles que me prejudicaram, fará com que aquilo que eu preciso resgatar, eu também o faça de uma forma mais leve, mais serena, menos dolorosa. Por quê? Porque eu obtive misericórdia. Olhem que sensacional! É um espetáculo. Mas sigamos, as bem-aventuranças ainda não acabaram. Meu tempo está quase acabando, mas nós vamos acabar juntos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Lembremos que é uma linha de consequência. Puros, limpos de coração, significa exatamente aqueles que já se apresentam, já sentem o seu coração purificado. Ter um coração purificado é um coração que já se libertou das suas amarras. É um coração que já se libertou do desejo de ódio, de vingança, de mágoa, de ressentimento, de conflito. É um coração puro, é aquele coração que já consegue ser misericordioso e vivenciar o amor. Por isso que o coração puro aqui significa, claro, extirpar, destruir, dissipar, retirar de mim tudo aquilo que me afasta de Deus, do reino de Deus, da divindade e do amor. Então, quanto mais evoluída, moralmente falando, eu estiver, mais apta a ver Deus eu estarei. Ver Deus com esses olhos? Me explica. Vamos lá. Aqui nós precisamos entender o seguinte: Kardec fez um questionamento exatamente como esse, onde ele queria saber se nós somos capazes em algum momento, nós estamos falando aqui de pessoas encarnadas no primeiro momento, se eu for uma pessoa que tiver limpo o meu coração, eu vou poder ver Deus encarnada na matéria? Kardec fez essa pergunta, está lá no livro A Gênese. E em resumo diz o seguinte, que isso até seria possível, mas só, ele diz lá no livro A Gênese, primeiro, só praticamente espíritos realmente mais purificados e praticamente em estado de êxtase, ou seja, como se a pessoa estivesse num transe, num êxtase tão profundo. Quando existe o estado de êxtase, a doutrina espírita nos explica que é um processo de desligamento, emancipação da alma, desdobramento espiritual. A nossa alma, o nosso corpo perispiritual se desliga parcialmente do corpo físico e nós adentramos em esferas do plano espiritual superior, os mundos felizes. Então ele diz, num estado de êxtase, poderia ser possível que uma pessoa encarnada, nesse estado de emancipação e desdobramento espiritual, fosse em espírito para as colônias, para os mundos celestiais e pudesse eventualmente ver Deus. Só que Kardec diz o seguinte, como nós somos muito imperfeitos e espíritos superiores são muito iluminados, não estou nem falando de Deus, estou falando de espíritos superiores. Ele diz, também seria possível que a pessoa, num estado de êxtase, visse um espírito superior e achasse que era Deus, pela luz, pela pureza, por tudo aquilo que ele iria visualizar. Mas, na verdade, ele estaria vendo um espírito elevado, superior, mas não necessariamente Deus. Mas, em resumo, ele diz o seguinte, que ele diz, ver Deus com os olhos da carne, nenhum homem consegue. Com os olhos da alma, espiritualmente falando, até seria possível, como ele diz aqui, se tal favor fosse concedido a alguns, isso não seria senão no estado de êxtase, no qual a alma se encontra de tal modo desprendida dos laços da matéria, que torna isso possível durante a encarnação. Aí você deve estar se perguntando, então esta bem-aventurança ela não traz uma verdade? Porque se a bem-aventurança diz, bem-aventurados os que têm puro coração, que verão a Deus, então se eu tiver puro o meu coração, eu não vou conseguir ver Deus? Percebam agora, como o nosso raciocínio precisa ir longe. Quando vocês observam uma criança ser nutrida e crescer no ventre de uma mãe, vocês conseguem ver a divindade ali? Conseguem ver Deus, a mão de Deus naquela criança que está ali de forma perfeita, nascendo e crescendo no corpo de uma mãe? Vocês conseguem ver Deus no sol, na natureza? Vocês conseguem? Vocês conseguem ver Deus aqui, na nossa casa do caminho? Vocês estão vendo Deus.
Sabe por quê? Porque ver Deus, meus amigos, não é com os olhos do corpo, mas é com os olhos da alma e do coração. Na verdade, quanto mais eu quiser enxergar com os olhos Deus, menos eu vou conseguir. Quanto mais eu me preocupar em sentir Deus, perceber a sua presença, a sua energia, a sua força, mais eu enxergarei. Então Jesus está dizendo que quando nós estamos com o coração purificado, nós conseguimos sentir Deus em tudo e em todos. Eu consigo ver Deus até naquele meu irmão que me maltrata, que me prejudica. Eu consigo olhar para ele e dizer: meu irmão, tu ainda és um doente da alma, mas eu sei que Deus te fez para a felicidade e para a perfeição. E eu sei que um dia tu serás um espírito puro, um espírito crístico, um espírito de luz. E eu sei que um dia tudo isso que hoje tu fazes fará parte do passado. Eu consigo enxergar e sentir Deus em tudo e em todos. Mas para isso eu preciso ter o coração purificado. Senão, isso não se alcança. Por isso Jesus então nos diz: vamos trabalhar os nossos corações. Partindo para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui nós precisamos já fazer uma diferença entre pacificador, uma pessoa que é pacificadora, e uma pessoa que é pacífica. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma pessoa pacífica é uma pessoa que é amiga da paz, que realmente é uma pessoa que você vê, uma pessoa pacífica, que ela não briga, não procura confusão, é uma pessoa que realmente é amiga, vive com a paz em si. Só que ela pode não ser pacificadora. Pacificadora é uma pessoa que busca e trabalha pela paz. Não é uma pessoa que é pacífica única e exclusivamente no seu meio, mas é uma pessoa, o pacificador, esse a quem Jesus se refere como felizes, é aquele que é amigo da paz, mas ele é ativo, é aquele que atua junto ao meio onde ele se encontra para que a paz seja estabelecida. Exemplo, eu posso ser uma pessoa pacífica dentro do meu lar. Por outro lado, eu não estou brigando com ninguém, mas talvez eu esteja vendo os meus irmãos, meus pais em conflito. E eu posso não fazer nada para contribuir com a paz no meu lar. Eu apenas digo: eu não quero saber de briga e discussão. Se tiver um canto só meu, eu fico ali. A família está se matando. Eu estou na minha. Eu sou pacífica, mas eu não sou pacificadora. Pacificadora é aquela que sai do seu comodismo e vai procurar implantar a paz no seu lar. É aquele que diz: meus pais estão discutindo, como eu posso ajudá-los a viverem em paz e harmonia? O que eu posso fazer, o que eu posso dizer para que os meus irmãos, para que os meus familiares, para que no meu lar nós tenhamos paz? Eu não quero briga com ninguém, mas eu não posso permitir, deixá-los brigarem entre si. Algo eu preciso fazer. Percebem a diferença de quem é pacífico e pacificador? Então Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Chamar-se filhos de Deus significa estar. Quando eu me vejo, na verdade, como uma pessoa que busca a paz, eu me vejo como um fiel representante da paternidade divina. Filhos de Deus, por quê? É tipo aquele ditado: filho de peixe, peixinho é. Se eu sou verdadeiramente filha de Deus, o que Deus faria, eu faço também. Se eu busco a paz, e não sou apenas amiga da paz, mas busco o trabalho, luto pela paz,
Eu estou na mesma identidade, na mesma filiação. Eu posso me considerar filho de Deus, porque Deus assim o faz e eu também o faço. No sentido de haver uma perfeita identidade entre o Filho e o Pai. Jesus não dizia, Deus e eu e Deus somos um? Até por conta disso, a Igreja Católica acreditava que Deus e Jesus eram a mesma pessoa, a mesma inteligência. Mas por que ele dizia, o Pai e eu somos um? Porque havia perfeita identidade de propósitos. Então, por isso, a bem-aventurança diz dessa forma. Só faltam duas, tá? Eu sei, é muita coisa, mas já está acabando, o nosso tempo também vai dar certinho. Aí ele diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como ela é um pouco similar com a outra, que é a última, eu vou ler as duas e vou fazer uma explicação só, porque já são 4 horas. Então essa diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a última diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui está a diferença. Nessa anterior, diz, quando sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, não a justiça dos homens. Quando nós, eventualmente, formos de alguma forma perseguidos por estarmos buscando a justiça divina, o reino de Deus me pertencerá. Exemplo, os primeiros cristãos, durante os primeiros séculos do cristianismo, eles foram perseguidos pela justiça do mundo, não foram? Mas, e claro, foram perseguidos pela justiça do mundo, porque os consideravam equivocados por seguirem o Cristo, mas eles estavam sendo perseguidos também por estarem professando dentro do seu coração a justiça divina, porque para eles estavam agindo conforme a justiça, conforme a vontade de Deus. Então Jesus diz, se você estiver sendo perseguido pela justiça do Pai, te sente feliz, porque é muito melhor tu seres perseguido por estares professando o bem, o amor, a verdade. Aí vem a última. Se tu estiveres sendo perseguidos por minha causa, porque tu estás buscando, caminhando e sendo fiel a mim, te sente feliz, porque na verdade tu estás sendo perseguido pelo mundo, mas as portas do reino dos céus estarão abertas a ti, porque tu estás, mesmo sob a perseguição do mundo, tu estás sendo fiel à minha causa, ao Pai, à justiça divina. Por isso ele nos diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição, por vos injuriarem, porque obterão o reino dos céus. Ou seja, ele volta a falar sobre o reino dos céus lá do início do bem-aventurados os pobres de espíritos, porque obterão o reino dos céus. Vem no sentido de dizer que nós obteremos, portanto, a felicidade íntima, interior e, consequentemente, a felicidade exterior, porque eu estarei apta, terei o merecimento de morar também no mundo mais feliz. E com isso, meus queridos amigos, nós finalizamos as reflexões sobre as bem-aventuranças. Nós tivemos, com muita alegria, a oportunidade de explicar detalhadamente as bem-aventuranças, as parábolas de Jesus, no livro Palavras de Jesus, que são alguns dos livros que nós foram realmente trazidos pelo JEP. E nesse livro eu venho interpretando as bem-aventuranças, interpreto as parábolas de Jesus, de modo que nós possamos compreender um pouquinho mais sobre a mensagem do Cristo, o que o Mestre quis nos dizer quando ele disse determinada frase, determinada mensagem. Então, de uma forma muito singela, nós também tentamos contribuir para isso. E eu finalizo. Agora eu sei que vocês já estão um pouquinho cansados, mas vamos finalizar com mais uma poesia, também de nossa autoria,
que agora se chama Bem-aventuranças, já que esse foi o tema da nossa reflexão. O Sermão do Monte Jesus proferiu, e nosso coração aflito sorriu. Trouxe ânimo e esperança, reavivou nossa confiança. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, mas não do mundo, que só tem verniz. Bem-aventurado sob o aspecto espiritual, bem diferente do mundo material. É um caminho de redenção para quem almeja o perdão. Traz sempre uma condição que resulta em elevação. Com Jesus, suba ao monte, amplie bem o seu horizonte. Virá agora muito aprendizado. Fique aqui bem sintonizado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Faz da humildade um manuscrito que por todos deve ser seguido. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ensina que a dor bem suportada traz elevação na nossa jornada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Exalta a mansidão e não a guerra. Quem tem fome e sede de justiça será saciado, mas não com vingança ou conflito armado. Jesus ensina o amor e a compaixão como caminho para a perfeição. Misericordiosos alcançarão misericórdia, e todos os homens viverão em concórdia. É a lei divina de causa e efeito, a qual todo homem está sujeito. Os limpos de coração verão a Deus, pois são cristãos e não ateus. Promoveram a limpeza interior, sentem Deus em seu esplendor. O pacificador é chamado Filho de Deus, pois como Jesus age como herdeiro seu, trabalha pela paz em atitude ativa, busca o bem e só o amor cativa. A pessoa que pela justiça sofre perseguição terá o reino dos céus, a salvação. Ao Evangelho é sempre submissa e a oportunidade não desperdiça. Os injuriados por causa do Cristo são também bem-aventurados. Por Deus são bem vistos e, como tal, muito amados. As bem-aventuranças são, portanto, pérolas de grande encanto, presente divino a todos ofertado, por Jesus, nosso Mestre amado. Muito obrigada.